Turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos brilhar. Gente, começou o ciclo novo e eu vou te falar o seguinte, vai dar certo. Eu vou te ensinar fração. Pode ter certeza disso, porque você vai arrasar na matemática. Você vai fazer o quê? Você vai sambar na matemática, beleza? Então vamos começar. Meu nome é Lucas e hoje nosso tema é conceitos gerais de fração. Nosso tema vai ser uma introdução a um caminho bonito, a uma matéria fofa, onde vai entrar na sua cabeça. Mas antes, eu queria fazer um combinado com vocês. Todas as minhas aulas, eu vou passar o que você vai aprender um pouco antes, beleza? Então, o nosso objetivo é, na aula de hoje, nós vamos compreender a ideia de fração como parte todo, daqui a pouco você vai ver o que seria isso. Entender a fração como um grupo de elementos envolvidos, como que eu posso relacionar com um grupo de elementos. E o nosso terceiro e último tópico, reconhecer frações que são menores ou maiores do que uma unidade, por exemplo, um inteiro. Fechou? Então, vamos começar. Então, a ideia de um número fracionário. Eu quero que você feche o olho. Ah, professor, eu adoro. Adoro. Eu gosto quando eu fecho o olho, ó. Então, quem vai nos ajudar vai ser Tiago. Tiago pretende dividir uma folha de cartolina em 6 partes iguais. Então, pega na sua casa, né? Você tem que pegar com o olho aberto, você tem que pegar com o olho fechado, você vai cair. Então, pensa o seguinte, pega com o olho aberto, uma folha de cartolina, e você vai dividir em 6 partes iguais, beleza? Olha que interessante. A folha de cartolina é isso aqui, tranquilo? Cada parte é equivalente a 1/6 dessa folha. Então, tá vendo essa parte que está destacada? Ela equivale a 1/6 dessa folha. Tranquilo? É uma das 6 partes dessa folha. Agora, o que acontece? O Tiago vai utilizar 5 dessas partes para fazer um trabalho escolar. Então, olha que interessante. Eu vou colorir 5 partes. 5 partes desse inteiro. Agora eu te pergunto, qual que é o nome chique, o nome técnico disso? 5/6. Pegou a ideia? Pegou? Então, vamos adequar a nossa linguagem. Fração é um tema conhecido de vocês, não é? Eu quero que você observe a parte que está pintada na tela. A parte que está pintada na tela é a mesma coisa do que 5/6. Ô Lucas, mas o cara de cima e o cara de baixo tem nomes específicos? Tem, turma. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. O cara de baixo é chamado de denominador. E qual que é o objetivo do denominador? O objetivo do denominador nada mais é do que indicar quantas partes iguais a unidade foi dividida. Então, por exemplo, você pegou a folha de cartolina e dividiu em 6 partes iguais. Pegou? Pegou. Agora, o que é o nosso numerador? O numerador vai ser quantas dessas partes eu estou considerando. Porque, olha para você ver, eu dividi em 6 partes, só que eu estou considerando apenas 5. Então, o numerador é o que está pintado, né, no caso, 5 partes, e o meu denominador é o meu todo. Pegou, Heron? Tá de boa? Tá tranquilo? Ô, gente, vou dar um abraço, Heron, dá um abraço. Vamos que vamos. Olha aqui, turma, praticando. Então, ó, momento de exercício, é o momento do fit dance. Então, agora o bicho vai pegar. Então, aqui, ó, observe a figura abaixo e responda. Essa figura vai estar em todos os slides, tranquilo? Então, vamos ver, ó. Primeira coisa, em quantas partes esse inteiro foi dividido? Uai, peraí, eu tenho 5 aqui, 3 aqui, então o inteiro foi dividido em 15 partes. Beleza. Agora, cada parte representa que fração do inteiro? Pensa comigo, turma. Cada parte vai ser o quê? 1 dentre 15, não é? Então, nós falamos o nome chique disso, é 1/15. Bacana demais. Quantas foram coloridas? Então, vamos contar. Foram coloridas quantas partes? 7 partes. Logo, a quantidade vai ser igual a 7. Agora, olha a próxima pergunta. Que fração representa a parte colorida da figura? Ô, turma, a fração que representa a parte colorida vai ser o quê? Denominador, a parte de baixo, é a quantidade de partes. Ao todo, vai ser 15. Agora, quantas partes foram destacadas em vermelho? 7, não é?
Então, a fração vai ser o quê? 7/15. Agora, olha a minha pergunta. Que fração representa a parte não colorida da figura? Pessoal, a parte não colorida da figura se refere a 8 partes, concorda? 8 partes em 15 partes. Então, a fração relacionada vai ser o quê? 8/15. Show demais, né? Agora, que fração a unidade representa? Como assim a unidade? Pensa comigo, quantas partes eu tenho? 15, não é? Agora eu quero te perguntar, qual que é a fração que representa a unidade? Vai ser 15/15, beleza? De uma outra forma, eu posso falar que é um inteiro. Tranquilo? Beleza? Sim. Agora, me permita te mostrar isso daqui. Me permita te levar lá no sonho, você em Hogwarts. Coloca a imaginação para funcionar. Coloca a tela para mim. Gente, esse castelo é lindo. Ah, professor, você gosta? Eu gosto. Eu sei que você gosta também. Então, ó, observem essas imagens. Imagina lá a Edvige chegando com a carta para te dar, para você entrar na escola de magia de Hogwarts. Olha esse dragão, lindo. Aí você fala, Lucas, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque agora você vai aprender como que eu posso relacionar uma fração de um grupo de elementos. Mas claro que eu vou utilizar o Harry Potter como nosso exemplo, beleza? Então vem comigo. Em uma turma de 29 alunos, o professor Lucas perguntou quem já havia lido o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. O resultado foi o seguinte. Então, observe a tabela. Ai, gente, fofa. Fofa demais. Heron, é fofo demais. Hermione é fofa. Então, vamos ver aqui. Quem já leu? 17 alunos. Não leu? 12 alunos. Tranquilo? Sim? Então, o que vai acontecer aqui? Que fração representa as pessoas que já leram o livro mencionado? Beleza? Então, só lembrando, o total de pessoas corresponde a quanto? A 29. Beleza? Agora, quantas pessoas já leram o livro? 17. Então, a pergunta é, qual vai ser a fração que relaciona essa parte, que é as pessoas que já leram, com todo, que é 29? Qual vai ser a fração? 17/29. Tranquilo, turma? Então, ó, vou te falar o seguinte, essa parte da matéria é detalhista e geralmente é aqui que começa a dúvida de você. Beleza, sexto ano? Sim? Então, colocar minha varinha aqui, beber até uma aguinha, porque agora a emoção vai acontecer. Ô, gente, pizza. Quem não gosta de pizza, né não? Então, aqui, eu tenho um xodó com pizza, porque pizza e matemática tem tudo a ver. Pizza e matemática, ó, tá casada. Por que eu tô te mostrando uma pizza? Porque uma pizza vai ser dividida em 6 partes iguais. Você imagina que você tem uma pizza e você vai dividir em 6 partes iguais. Um grupo de crianças estão comendo 4 dessas partes, ou seja, essa parte colorida aí no desenho. Aí a primeira coisa que eu vou te perguntar, qual que é a fração que nós podemos gerar utilizando essa parte colorida do desenho? Qual que é a fração, turma? A fração vai ser 4/6. Tranquilo? Agora, olha que interessante. Essa fração 4/6, ela tem uma propriedade muito específica. Qual que é a propriedade, Lucas? É que o numerador é menor que o denominador. Ah, professor, peraí. Então tem algum nome técnico para isso? Tem. Repete comigo, fração própria. Repete, fração própria. Então, esse vai ser o nome chique para quando eu tenho um numerador menor do que o denominador. Tranquilo? Sim? Agora, preste muita atenção. A nossa próxima parte vai ser um pouco mais detalhista. Então, olha, as crianças comeram mais 4 pedaços de pizza. 2 que haviam sobrado e mais 2 de outra pizza, igual à primeira, que também foi dividida em 6 partes iguais. Então, vamos ver aqui, ó. Então, completou a primeira pizza e pegou uma outra pizza e vai comer apenas 2 pedaços. Tranquilo. Então, o desenho representativo vai ser esse aqui. Vai ser 6 partes coloridas mais
duas partes coloridas. Beleza? Então, para você entender isso de maneira mais detalhista, olha que eu vou aprontar. As crianças comeram ao todo 8 partes. 8 partes. 6 partes da primeira pizza, da pizza 1, e 2 partes de outra pizza, que é a pizza 2. Então, como que eu vou indicar isso? Eu vou indicar isso através de uma soma de frações. Como que vai ser a soma de frações aqui, Lucas? Simples, turma. Qual que é a fração que nós podemos relacionar a esse carinha aqui? A essa parte da pizza? Uai, vai ser 6 em 6. Tranquilo? Agora, em relação a essa parte aqui, vai ser 2 em 6. Concorda comigo? Então, aqui, ó, 6 em 6 mais 2 em 6 é a mesma coisa do que 8 em 6. Então, peraí. Você está me falando, Lucas, peraí. É para você sentar para não cair para trás. Olha que eu estou te falando, turma, que uma fração pode ser maior do que o inteiro. Uai, então tem algum nome técnico para isso? Turma, matemática é linda por causa disso. Toda hora tem um nome para você decorar diferente. E o nome aqui é imprópria. Essa fração que nós construímos aqui, ela é chamada de imprópria. Então, preste atenção. Quando o numerador é menor do que o denominador, a fração é chamada de própria. E quando é maior do que o denominador, vai ser o quê? Imprópria. Tranquilo? Então, repetindo. Quando o numerador é maior do que o denominador, a fração é chamada de imprópria. Fechou? Aí observa o seguinte. Aí você observa que falta 4 partes ainda para completar a segunda pizza. Aí você está com fome. Aí você vai comer o que resta, porque fome é uma coisa que tem que ser saciada aqui nesse momento com a pizza. Beleza? Então aqui, ó. Olha que da hora, turma. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter 2 inteiros. Eu vou ter 2 pizzas inteiras. Por quê? Eu vou comer 6 partes da primeira. E eu vou comer 6 partes da segunda. Beleza? Então aqui, ó. Ao todo, as crianças comeram 12 pizzas. Ó, 12 pizzas não. Opa, ó. 12 partes. Que equivale ao quê? A 2 pizzas. Beleza. Agora, como que eu vou representar isso em formato de fração? É simples. Vai ser 6 sobre 6 mais 6 sobre 6. Só que 6 sobre 6 mais 6 sobre 6 é 12 sobre 6. Aí você me pergunta, ô professor, 12 sobre 6, 12 sextos, é uma fração imprópria. Sim, é uma fração imprópria. Mas olha que interessante, é uma fração imprópria onde o resultado vai dar o quê? Um número natural. Pegou? Então aqui, ó, vai dar o quê? 12 dividido por 6 é a mesma coisa do que 2. Suave? Então aqui, ó, outro nome chique. Preparado, Heron? Preparado? Nome chique, fração aparente. Fração aparente. Significado é quando o numerador é múltiplo do denominador. Repetindo, é quando o numerador é múltiplo do denominador. Ó, até cuspir. Então aqui, ó, fração aparente. Beleza. Agora, prepare o caderninho, prepare o seu lápis, porque agora você vai anotar algumas coisas para você ter uma claridez. Não existe, não sei nem se existe essa palavra. Heron, não sei se existe. Claridez. Estou inventando agora. Claridez. Na hora de resolver o problema. Beleza? Então aqui, ó, vamos ver? A turma do 6º ano de uma escola é formada por 42 alunos e 2/3 gostam de melancia. Quantos alunos não gostam de melancia? Então, primeira coisa, eu te falei que fração é trabalhada a partir de uma parte e um todo, não é? Então, é isso que nós vamos fazer nesse exercício. Então, ó, o que eu vou ter? Imagine que você tem um retângulo, imagine de novo, e como eu gosto de imaginar, eu imagino de olho fechado. Imagine que você tem um retângulo e vai dividir ele em 3 partes iguais. 3 partes iguais. Só que
Essas três partes juntas, grudadas, significa 42 alunos. Então, essas três partes juntas significam juntas 42 alunos. Beleza. Olha, então peraí, Lucas. Se essas três partes juntas dão 42 alunos, cada parte sai por quanto? 14. Basta a gente pegar o 42 e dividir por quanto? E dividir por 3. Tranquilo? Sim? Só que 2/3 gostam de melancia. 2/3 eu vou colorir. Vou colorir quantos pedaços? 2. É 2/3. Vai ser 2 pedaços em 3. Então, essa parte que eu estou destacando aqui para vocês é relativa à quantidade de pessoas que gostam de melancia. Aí, eu te pergunto, meu caro aluno, você concorda que tem uma partezinha que eu não mexi com ela? Concorda comigo? Essa partezinha é das pessoas que não gostam de melancia, ou seja, o restante. 14 alunos não gostam de melancia. Então, a nossa resposta é 14. Aí eu te pergunto, esse tipo de problema, Lucas, é muito comum? Sim, sim. E você vai ver que nós vamos trilhar um caminho muito legal com fração. Porque nessa aula eu vou te dar a base, na próxima aula eu vou te dar as operações e eu vou deixar como spoiler, adoro spoiler, as duas últimas aulas, problemas. A gente vai pegar desde o problema mais simples até o cabuloso, até o nosso boss. Imagine você lá, né, pegando... Já falei que eu gosto de RPG. Imagina você lá jogando RPG e você lá tendo que lutar, tal, pega armadura, tal, porque você gosta de jogar fogo grátis. Se você pegou fogo grátis, você vai entender o que que é. Então aqui, ó, vamos ver aqui frações equivalentes para a gente fechar. Fração equivalente nada mais é do que, olha que interessante, turma, qual que é a fração relativa à primeira parte? Ó, 1/2, 1/2. A fração relativa à segunda parte, 2/4. Eu estou pintando duas partes em 4. Beleza. Qual que é a fração relativa à última parte? Olha, é 4/8. Eu estou pintando 4 partes em 8. Aí eu te pergunto, você concorda que a região do todo colorida foi a mesma? Sim? Então, galera, nós damos o nome chique de frações equivalentes. Vamos ver? Frações que representam a mesma parte de um inteiro são chamadas de equivalentes. Então, você está me dizendo, Lucas, que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8? Sim, eu estou te falando isso. E essas frações são chamadas de equivalentes. Turma, estamos fechando aqui com a nossa referência bibliográfica e eu quero que você perceba o seguinte, ó. Foi adotado 2 livros como referência aqui para a gente ter um domínio belo de fração e eu não podia deixar de falar. Eu vou até pegar minha varinha para eu falar até com uma emoção. Olha aqui. Eu sei assim que o cara que filma aqui, ele alegra isso. Não é não, Magrão? Não é não, Magrão? Fique feliz. A vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Quem fala isso, Lucas? Quem fala isso? Hannah Montana. Beleza, turma? Então, finalizamos a nossa aula e eu quero te falar o seguinte. Domine fração, porque fração é uma coisa fofa. Até o futuro, turma. Valeu, turma!